Olá, essa aula está sendo preparada em conjunto pelos professores Johnny Fusinato, Paulo Amaro e Júlio Tomil. Essa é a aula que vai tratar sobre estatística. Nós vamos dividir o conteúdo em alguns tópicos e o tópico de hoje, com alguns vídeos, vai fazer a introdução do assunto de estatística, assunto que está sendo trabalhado, então, na disciplina de Matemática 3 do curso técnico integrado, também nos cursos superiores aí de gestão hospitalar e nas engenharias aqui no campus Joinville. Você fique à vontade, siga aí conosco os próximos vídeos, para que a gente possa então tratar um pouco sobre a estatística. Vamos começar fazendo uma introdução disso, entendendo de onde vem essa ideia da estatística. Existem relatos que povos muito antigos já sentiam a necessidade de organização, registros. Embora ainda não existisse o conceito, a palavra estatística, 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na região da Babilônia, da China, do Egito. Existem esses relatos aí da antiguidade. Se a gente pega, por exemplo, a Bíblia relata lá no livro de Números, no Velho Testamento, que Moisés mandou fazer um levantamento dos homens de Israel. Olha que interessante. Um levantamento dos homens de Israel é um censo. Ele queria então fazer aqui uma estatística. Ele queria saber o percentual apto para guerrear, quantidade de povo ali disponível. Nós temos aí a própria Bíblia falando também do imperador Herodes, que ele pediu lá na época do nascimento de Cristo que fosse feito um censo. E por isso que Maria e José tiveram que ir até Belém. Eles não moravam em Belém, eles moravam em Nazaré, mas eram natural de Belém e foram lá fazer o censo. Lembra da história da Bíblia? Na Idade Média, foram feitas muitas estatísticas com finalidades de cobranças de impostos, recenseamento militar, quando as nações entravam em guerras de maneira mais contínua, então eles precisavam ter um bom levantamento de quantos camponeses eles tinham à disposição, tanto para pagar imposto quanto para lutar uma guerra. O primeiro relato assim de levantamento estatístico interessante e a partir de uma ordem que a gente enxerga ali na história mais recente, em 1085, Guilherme I, o Conquistador, ele mandou fazer um levantamento estatístico na Inglaterra. Aqui é mais completo, ele pede informações como terras, proprietários, uso da terra, empregados, animais, tudo isso aqui para calcular os impostos. Então, duas áreas do mesmo tamanho, mas com usos diferentes, eles teriam então impostos diferentes. Para isso precisava fazer um levantamento mais criterioso. Esse levantamento originou esse livro, Domesday Book, ou Livro do Dia Final, né? Eles queriam saber qual era o levantamento naquela época para fazer essas cobranças. Pouco mais tarde, ainda na Inglaterra, no século XVII, nós temos aí John Grant e William Petty. Eles fizeram análises em cima de nascimentos e óbitos, montando tábuas de mortalidade. Então eles fizeram uma estatística com a questão de natalidade, mortalidade, para ver crescimento populacional. Viram, por exemplo, que o nascimento de indivíduos do sexo masculino era ligeiramente maior que do sexo feminino. Análise que eles fizeram lá no século XVII. Okay? No século XVIII, na Alemanha, então é organizado o primeiro curso de estatística na Universidade de Jena, na Alemanha. Em 1740, Gottfried Eckenmoll, esse cidadão aqui ao lado, ele sugeriu então o nome estatística para essa nova ciência, né, determinando quais eram os seus objetivos e quais as relações com as demais ciências. Então, estatística é uma ciência. E lógico, ela tem um campo muito vasto a ser estudado. Aqui na nossa disciplina, a gente vai permear um pouco da estatística, uma partezinha dessa estatística, entender o funcionamento. Ok? Mas pode ser muito aprofundado mais para frente. No século XIX, a gente vem aí na Europa a aplicação da teoria das probabilidades, e isso aqui trouxe uma utilização para a estatística gigantesca, permitiu que ela se estruturasse, ampliasse o seu campo de ação. Ali vieram técnicas de amostragem, vieram técnicas de inferência estatística, muito interessante isso daqui.
Já no século 20 e 21, a gente teve alguns avanços tecnológicos que agilizaram o processo de levantamento de dados, processamento, a criação do computador, uma máquina para computar e chegar em resultados mais rapidamente. Para teorias de probabilidade, trouxe um avanço enorme. Eu destaco aqui, não está aqui no nosso slide, mas eu destaco aqui no pós-guerra, no pós-segunda guerra mundial, o trabalho de Deming na reconstrução do Japão, onde ele aplicou técnicas de estatística para o controle de qualidade de produção, fazendo do Japão um país que havia sido arrasado pelas bombas nucleares, né, se tornou uma das grandes potências mundiais financeiramente falando, né? E é uma ilha, ele não tem grandes reservas naturais, ele não tem mão de obra elevada como a quantidade de pessoas na China para trabalhar. Não, o Japão era uma ilha com uma população razoavelmente pequena, com poucas possibilidades, mas se tornou uma grande nação, especialmente pelo trabalho de Deming. Tanto é que hoje no Japão eles ainda entregam a medalha Deming para quem se destaca na indústria japonesa, certo? Bom, a origem da palavra, né, como a gente viu ali, foi o Eckenwald que colocou lá a palavra estatística, né, para essa ciência. Ela tem origem ali na necessidade do Estado político de conhecer os seus domínios, por isso ela deriva da palavra status, né, de Estado. Tem um monte de descrições e dados relativos ao Estado, e a sua história se confunde com a história dos números. Passou a se constituir como uma ferramenta administrativa, né? Como a gente viu lá, cobrança de impostos, levantamento de um censo militar, né? E aí a gente deixa aqui um link, vai estar aí no PDF, para você poder dar uma olhadinha aí no material e buscar mais informações, tá bom? Então, basicamente, o que é estatística? Tá? É uma ciência que estuda o método de coleta, a organização, a descrição, a análise e a interpretação de dados. Para quê? Para a obtenção de conclusões válidas e, olha isso aqui, gente, tomadas de decisões. Aqui entra aquela história que eu falei do Deming. O que ele trazia de tomadas de decisões é algo muito, muito importante, tanto é que fez a indústria do Japão crescer, né, de maneira muito concreta. E é usada para medir fenômenos coletivos. Então permite realizar inferências. Essa parte aqui da estatística a gente não vai entrar na tomada de decisões, inferências. A nível de ensino médio a gente não consegue trabalhar tanto estatística assim, tá? Então a gente vai trabalhar aqui na coleta, organização, descrição, interpretação no máximo, mas não vamos chegar a conclusões. Mas inclui tudo isso, tá? Aqui, né, Howard Marks ele define o que é uma boa decisão, né? É aquela que uma pessoa lógica, inteligente e bem informada teria tomado sob as circunstâncias do momento antes do resultado ser conhecido. No Brasil, a gente tem, por exemplo, o IBGE, que é um órgão governamental que trabalha em cima de estatísticas, faz levantamentos de dados para que as lideranças nacionais elas possam, então, aí, trabalhar com esses dados e tomar as decisões, fazer as inferências, ok? Então existe um órgão hoje em dia nacional para fazer isso aí, né? Há muitos anos já o IBGE. E de tempos em tempos ele faz o censo, inclusive agora, 2020, a gente está falando já, 2021, desculpa, a gente está falando em censo, o IBGE está fazendo contratações para realizar um censo em breve. Né? Então é um dos trabalhos do IBGE. E aí o IBGE ele vai expor esses dados. Olha que interessante, né? Aqui uma exposição de dados aqui. Né? Então, o IBGE fazia aqui estimativas para a população. Né? Então, aqui seria uma previsão, ó, até 2060, quando atingiria uma estabilidade na população. A gente ainda estaria nesse ponto aqui. Hoje, a população do Brasil já é um pouco maior até do que isso aqui, que essa estimativa foi feita antes, tá? Então, tem uma variaçãozinha aqui. Aqui ele mostra a taxa de fecundidade, esperança de vida ao nascer, né? E isso aqui, por exemplo, a esperança de vida ao nascer, ela é utilizada para cálculo de valores de seguro, ela é utilizada para cálculo de benefícios de aposentadoria.
né? Então você vê a importância de tudo isso, a relevância dessas informações. E quanto melhor você trabalha com isso, melhor são os resultados obtidos depois. Então a ideia, né, de estudar estatística é para quê? Para eu conseguir pegar uma quantidade enorme de dados e sintetizar ela. Hoje em dia tem uma área da ciência que está crescendo. Hoje em dia eu estou falando em 2021, não sei quando que você vai estar assistindo essa aula, né? Mas atualmente, a hora que eu estou gravando essa aula, tem uma área que está em ampla ascensão, que é a área de ciência de dados. O cientista de dados, ele estuda justamente essa quantidade enorme de informações e como trabalhar com elas. E a estatística é essencial para isso. Sabendo trabalhar com esses dados, a gente vai poder tomar decisões melhores, responder a questões sociais, né? Então, o governo ele precisa planejar uma ação social para atender a população. Tem que ter informações relevantes, tem que ter informações boas para conseguir planejar isso, né? Reconhecer padrões, aqui é uma parte interessante, né? Que é o caso lá da empresa de seguros, né? Ela precisa reconhecer o padrão se um carro, por exemplo, fazer o seguro do carro, o modelo do carro, como que está as taxas de furto, de roubo desse modelo de carro, tudo isso interfere para você tomar as decisões depois, né? E até aqui, ó, pegar trapaceiros e processar criminosos, né? O mercado financeiro, você tem aqui pessoas que se utilizam de estatística para tentar ludibriar as pessoas, né? Então é interessante conhecer e não cair nessas falácias. Avaliar a efetividade de políticas públicas ou privadas, programas, procedimentos, identificar pessoas mal intencionadas usando as mesmas ferramentas, mas para outro fim, né? Então, isso seriam aí pontos relevantes do porquê estudar estatística. E basicamente a estatística se divide em 3 grandes áreas. A estatística descritiva é aquela que faz a coleta dos dados e organiza esses dados. Então, vai apresentar ele por meio de tabelas, gráficos, medidas. Essas medidas, existem medidas de tendência central, medidas de variabilidade, sem se preocupar com as populações de onde foram tirados os dados. Ele vai organizar isso e vai passar essa informação para frente. Aí vem um segundo ponto, que é a teoria das probabilidades. Gente, isso aqui já não vai mais ser trabalhado daí no ensino médio. No superior, nas engenharias, no gestão hospitalar, a gente consegue trabalhar um pouco disso daí. Para daí chegar, então, na estatística inferencial ou indutiva, que é onde você vai tomar as decisões. Então, você coletou os dados e descreveu esses dados através de tabelas, gráficos e medidas. Você jogou isso dentro das teorias de probabilidades populacionais, probabilidades amostrais, e aí você traz isso agora para tomadas de decisão. Testes de parâmetros, estimação de parâmetros, testes de hipótese, onde você vai tomar decisões sobre esses dados que você está colocando, sobre as variáveis ali trabalhadas, sobre a população que está sendo analisada. Ok? Vamos parar por aqui esse vídeo para não ficar um vídeo muito extenso. No próximo vídeo a gente continua dando essa introdução de estatística e falando um pouquinho sobre população, sobre amostra e sobre outras informações importantes.